Boa tarde a todas e a todos. É um imenso prazer poder fazer essa primeira conversa aqui com dois colegas que eu já vou apresentar e dizer alguma coisa sobre eles, e que é a primeira conversa de 4, pelo menos, que já estão programadas, sobre o livro O Antropoceno e as Humanidades, e já anunciando de cara que a intenção é que essas conversas sejam úteis para a continuidade da reflexão, minhas, quando eu for para o próximo, e eu ter bastante consciência daquilo que eu devo buscar no desdobramento da pesquisa, mas também vai servir, com certeza, para os outros. E eu já vou imediatamente dizendo que a Tatiana Roque, que está aqui conosco, que eu imagino que vocês já estejam vendo, ela é bem conhecida, particularmente no Rio, né? Mas também eu acho que nacionalmente. Teve uma atuação muito intensa na UFRJ, principalmente, não sei se eu vou falar o título certo um fórum, né, de economia, não, um fórum de Ciência e cultura. Ciência e cultura. Foi também líder do movimento dos professores, etc. E hoje ela está na Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio, muito ocupada, e então é um milagre. Então, assim, o agradecimento que normalmente eu deveria fazer ela por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, nesse caso tem que ter uma dose bem maior, porque todo mundo imagina que é a agenda de alguém que está com uma responsabilidade como ela está exercendo hoje. E eu não pretendo, nessas apresentações, ficar mostrando currículo, etc., porque o currículo qualquer um acha aí, lá, etc. É só duas tecladas no Google, vocês vão ver todo o currículo da Tatiana, mas destacar principalmente duas publicações dela, livros, que são importantes, acho que para situar. Está aparecendo a imagem aí? Então, este é o último, né, que foi publicado em 2021, né, Tatiana? Isso. E que é muito interessante, eu aconselho muito a vocês. O título é um pouco assim, enigmático, vamos dizer assim, mas ali vocês veem no subtítulo que é uma história da ciência e do poder com pistas para um novo presente. E é bem o que tem no livro mesmo. E ela, antes disso, tinha publicado, Sérgio, História da Matemática, que esse é de 2012, se não me engano. Tá certo? Isso. Então, isso também não preciso acrescentar, que eu não disse ainda, que ela é matemática. Toda a carreira universitária dela foi nessa área. Bom, passando para o Reinaldo, bem mais conhecido aqui do ambiente do IEA, porque ele já participou de diversos eventos comigo, inclusive nós fizemos há uns 4 anos, eu acho, sobre o Antropoceno, justamente quando saiu outro livro, que era o Antropoceno e a Ciência do Sistema Terra, e esse é um vídeo dos mais vistos, eu fiquei impressionado com o número, eu estava olhando, está em quase 5.000 visualizações. Eu suponho, inclusive, que tenha acontecido o seguinte, como faltava na época um bom vídeo para usar em classe de aula e tal, que muitos professores têm adotado e têm recomendado, tal, porque não é comum que um vídeo do EA tenha tantas visualizações, e justamente foi sobre o Antropoceno. Vamos torcer para que aconteça o mesmo com esse nosso evento aqui, em função desse outro livro. Mas, então, o Reinaldo, também só vou destacar, bom, ele é um jornalista da Folha de São Paulo atualmente, né? Mas ele já passou por muitas coisas, inclusive lá atrás, acho que começou na Super Interessante, né? Ou está errado dizer que começou? Não, eu comecei um pouquinho na Folha, mas era só como freela na Folha, depois fiquei apenas freelando várias coisas para Super Interessante, depois voltei para... Também tive pelo G1,
Scientific American, Brasil, rodei um pouquinho. Então, e na Folha ele está na área de editoria de ciência e é uma produção impressionante, né? Eu que sou leitor diário, a Tatiana provavelmente lê mais jornais do Rio, não sei, mas eu sou um leitor da Folha assim religioso quase e fico impressionado com o número de matérias que não são tão simples de fazer como outros jornalistas provavelmente conseguem, né? Fazer matéria na área de ciências é mais complicado. Bom, mas além disso ele também tem um blog que é Darwin e Deus, né? E ele publicou muita coisa. Eu vou destacar 2 livros só para ficar numa relação igualitária, que são, não sei qual é o primeiro que vai aparecer, se é o Além de Darwin. Não, apareceu o mais recente, que é de 2019, né? Isso. Muito bom esse livro, principalmente o pessoal do ensino médio, mas não só. Eu recomendo demais. Talvez tenha até um volume 2 aí em algum momento no médio prazo. Vamos torcer para que tenha. Que legal. Então, vocês veem que é em coautoria com o Pirula, que usa esse apelido, né? E realmente é fabuloso esse livro para quem quiser, por exemplo, ter uma introdução ao Darwin e, como eu disse, recomendar para os estudantes de ensino médio. E o outro, que é mais antigo, é de 2009. Esse é uma coletânea de coisas que você tinha escrito em vários momentos, você juntou tudo, não foi? Para o G1, isso era a coluna semanal que eu tinha no G1 na época. G1, né? Não, tudo bem. Então, é isso. Eu acho que é suficiente para mostrar, vamos dizer, com quem que nós estamos conversando. E a ideia aqui, agora, dessa conversa, vai ser mais ou menos a seguinte. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o livro, mas sem querer, com isso, dizer que é possível resumir em poucos minutos o que tem nesse livro. Aliás, eu aproveito para fazer propaganda de um vídeo que eu comecei a enviar para as pessoas ontem, que é um vídeo de meia hora, que foi extraído de uma palestra no Instituto de Biociências da USP, no finzinho de março. Então, aproveitei isso para conseguir fazer uma edição de só meia hora, e é uma meia hora, sim, acho que dá uma boa ideia do livro, embora só dando muita importância para a terceira parte, que é a mais complicada e mais difícil. Então, o livro tem 3 partes, uma que é uma espécie de sobrevoo de um monte de coisas que depois são tratadas de outra forma, mas algumas nem, só a introdução, vamos dizer assim. Tem uma segunda parte que está chamada, cujo subtítulo é Zoom, que aí eu foco realmente nas tais humanidades e principalmente na ciência da sustentabilidade, na ecologia política e no debate que o antropoceno acabou provocando lá por volta de 2013, tal, entre muitos dos autores que a gente conhece de ciências humanas, etc. E na terceira parte eu levanto uma espécie de hipótese ou suspeita de que, porque a conclusão da segunda parte é que todas essas ciências que se pretendem pluridisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares, etc., elas todas esbarram na questão da complexidade. Algumas abertamente, como é o caso da ciência da sustentabilidade, e outras nem tanto. Mas, então, a questão, para mim, pareceu ser essa. A ciência da complexidade, depois de ter tido um desenvolvimento fabuloso nos anos 80 e 90, talvez na primeira década desse século também, ela começa a decair, vamos dizer, e entra numa fase de descenso, que talvez a gente ainda está vivendo. Eu procuro explicar isso em mais detalhes, tanto no vídeo quanto no livro. E aí, a questão é a seguinte, eu fiquei com a impressão de que, se esse pessoal que lida com a ciência da complexidade
desse um pouco mais de importância para a teoria darwiniana, que isso eventualmente poderia vir ajudar a ciência da complexidade a evoluir. Mas isso é uma hipótese, uma suspeita, uma sugestão, que talvez se confirme, talvez não se confirme. Mas, de qualquer forma, mesmo que não se confirme, eu acho que eu estou prestando um serviço muito importante ao expor as ideias de dois autores que são bem desconhecidos, eu não estou falando só do Brasil, internacionalmente, que é o Peter Corning, que é um biólogo, sempre se dedicou a essa questão da complexidade, tem um instituto, cujo título é Instituto da Complexidade, e que lançou em 83 uma coisa que ele chamou de hipótese sinérgica, e que eu acho que ele tem uma contribuição grande a dar para a teoria, para isso que eu estou querendo mostrar, que é a ligação que pode existir entre a teoria darwiniana, devidamente entendida, com a complexidade. Ele enfrentou uma dificuldade muito grande, porque a maré era totalmente contrária durante muito tempo, só agora, em 2018, e tal, que ele lançou um novo livro que pode, vamos dizer, pode ser que venha a ter uma visibilidade maior. E o outro autor que eu destaquei é o Patrick Thor, que esse tem uma obra vastíssima, liderou uma equipe imensa de pessoas que fizeram dicionários sobre o pensamento do Darwin. Infelizmente, no título está Dicionário do Darwinismo, suponho que ele tenha se arrependido desse termo, e que explica, na verdade, o que é de fato a teoria darwiniana, fazendo uma ligação entre os dois grandes livros do Darwin, coisa que normalmente não ocorre. Mas, enfim, explicar isso que eu acabei de dizer exigiria um tempo que não valeria a pena ocupar aqui. Eu já estou falando há uns 13 minutos, eu suponho, então está mais do que na hora de deixar. Então, no que nós combinamos aqui, um pouco que a gente pôde conversar antes, é que vai ser uma coisa assim bem livre, espontânea, que flua. Então, não temos nenhum. A única coisa que eu deveria dizer é que as pessoas que estiverem no simultâneo, que estiverem assistindo nesse momento e que quiserem mandar alguma observação, pergunta, etc., tem um e-mail que deve estar aparecendo na tela, que é iearesponde@usp.br. Esse é o veículo para que chegue a mim observações, perguntas, comentários, o que vocês quiserem, perguntas, etc. E, à medida em que elas forem chegando, eu vou dando uma espiada e a gente coloca isso mais para a parte final. Em princípio, a última meia hora, mas pode ser, dependendo da questão, que se tiver muito a ver com o que alguém está falando, o que eu antecipe. Mas, enfim, fiquem à vontade aí para mandar e tenho certeza de que perguntas, às vezes, mesmo que elas não possam ser imediatamente respondidas a contento, aqueles que estão, nós três aqui, vamos ter certamente interesse em depois responder por e-mail ou de outra forma. Então, por favor, fiquem bem à vontade. Deu meus 15, eu acho, e eu passo, então, a palavra, assim, na ordem, para a Tatiana primeiro, que vai fazer uma primeira abordagem geral, e depois eu farei com o Reinaldo, e aí depois a gente vê depois as duas dos dois comentários iniciais, e a gente vê como que a conversa pode se desenvolver. Só, antes disso, é o seguinte, essa é a primeira, como eu disse, de 4, né? Então, depois, no meio aí, eu provavelmente já entraria em alguns comentários que eu já recebi também, críticos ao livro. Tatiana, por favor, mais uma vez, mil agradecimentos por ter aceito, por ter conseguido participar, apesar de todas as suas atribulações. A gente imagina, é uma honra, né? Também uma alegria estar aqui no IEA, mas principalmente dialogando com o Zé Eli, com o Reinaldo, sobre esse livro
que é sobre um tema que me interessa muito, né? Eu abordo também isso um pouco no meu livro, então eu também não quero que as atividades aqui da secretaria me façam parar de refletir sobre esse tema. Então, para mim, é o contrário, é uma grande oportunidade de manter as reflexões, né, que eu tenho feito sobre esse tema. E lendo o seu livro, Zélie, que eu acho que assim, tem uma coisa, né? Você pediu aqui nos bastidores, gente, ele pediu para a gente não ficar elogiando muito o livro. É difícil porque o livro é muito bom e é muito amplo, ele tem uma qualidade que eu gosto muito, que é isso de não ficar preso a um enquadre disciplinar, né? De transitar em muitas disciplinas, muitos autores, muitas áreas, que é uma coisa essencial quando a gente vai falar desse tema, né? Do antropoceno, das mudanças climáticas, etc., e que eu mesma também, né, gosto, transito aí pela história, filosofia, ciência, matemática, né, o Zé me apresentou mais como matemática, mas eu trabalho, na verdade, com história da ciência, filosofia, implicações políticas, então eu gosto muito e gostei muito de você ter abordado o tema assim de uma maneira tão ampla e fazendo conexões absolutamente originais, né? Inclusive reinterpretações da teoria de Darwin, resolvendo alguns impasses, né, relativos à herança, digamos assim, ao impacto das teorias de Darwin, e com esse diálogo entre Darwin e Marx, eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, e assim, o título é o Antropoceno e as Humanidades, mas eu percebi no livro que quando você fala de humanidades, você está bastante preocupado com a questão do capitaloceno, né? Então, é como se essa fosse uma das apreensões do antropoceno e do impacto do antropoceno nas humanidades, com a qual você quer dialogar, criticando, né, mostrando que ela é redutora, indo além, né? E eu também acho que ela é redutora, vou falar um pouquinho aqui dos motivos, e aí você faz essa nova síntese, digamos assim, entre Marx e Darwin, que seria, por outro lado, uma síntese entre o social e o natural, né? Tentando fundar uma ecologia que consiga, finalmente, como a gente precisa, ser natural e social, né? Então, isso viria dessa nova síntese entre Marx e Darwin, que eu acho que é o objetivo um pouco do livro, é fazer esse apanhado geral para, no final, dos problemas, dos impasses, para, no final, chegar nessa nova síntese. E nessa nova síntese entre o natural e o social, aí você fala, né, que talvez alguns impasses que tenham impedido essa síntese em outros momentos da história é que o Darwin faz uma história biológica, né, natural, e o Marx uma história social, e que essas duas histórias têm temporalidades muito diferentes, né, e que são, de certa forma, difíceis de conciliar. Então, eu queria fazer aqui uma ênfase sobre um autor que você cita, mas que eu cito, que eu uso quase como estruturante do meu livro, e que acrescenta uma terceira dimensão irredutível a essas duas primeiras, que é o Dipesh Chakrabarty. Então, quero falar um pouquinho mais dele, você fala dele no livro, eu gostei bastante de encontrá-lo por lá, mas eu queria falar mais um pouquinho dele porque eu acho que falta essa terceira dimensão, talvez, né? Que é complementar, isso é um outro trabalho, mas tem o social, tem o natural, mas também tem essa escala que é essa que o Dipesh chama de planetária, né? E que ele traz isso, né, a partir, eu acho, de uma retomada da filosofia da história. E aí eu queria falar um pouco disso, que eu acho que a crise climática ela precipita um sentido do presente que desconecta, de certa forma, o futuro do passado, né? Porque coloca o futuro para além da nossa sensibilidade histórica. Então, ela traz de volta uma necessidade da filosofia da história e que fala justamente de uma temporalidade que estava um pouco esquecida, né, e da historização de algumas ideias, como, por exemplo, da ideia de progresso. E eu acho que tem algumas obras, além da do Chakrabarty, que trazem isso, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui, que eu acho também importante a gente trazer essa perspectiva, né? Primeiro, eu acho que está havendo uma retomada do Koselleck, justamente porque ele historiciza essa noção de progresso como sendo uma criação do século XIX. Né? Depois tem essa história da modernidade, do Christoph Bailey. O livro do Pomerance, A Grande Convergência, né? Ele mostra como esteve ancorada a uma relação específica com o meio ambiente, duas ideias que são fundamentais, abundância e liberdade.
né? Depois, a questão da energia, como essa modernidade, o progresso, dependeu de uma certa utilização da energia, que é um livro chamado Carbon Democracy, que eu gosto bastante também, enfim. E depois tem o livro clássico também do Giovanni Arrighi, mostrando os limites ecológicos do capitalismo, que se chama Adam Smith em Beijing. Eu acho que, assim, só dando exemplos muito rápidos, mas para mostrar o quê? Que eu acho que a gente tem uma retomada de obras que buscam mostrar que a nossa época é uma época de mudanças sem precedentes. Ela tem um ineditismo do ponto de vista da filosofia da história, que diz respeito justamente à incomensurabilidade entre os sentidos do social, do natural e disso que o Chakrabarty chama de planetário, que é a história do planeta, né? Que é a história geológica, é isso que o antropoceno traz, uma história de dimensões geológicas, né? E que eu acho que, inclusive, essa virada, né? Ela tem essa retomada, eu acho, desses sentidos da história, ela tem também os seus detratores, né? Aqueles que procuram colocar um freio nisso e dizer, não, nossa época ela é uma época de continuidade com os últimos 300 anos, ela é uma época de continuidade com os sentidos, né, da história e da civilização que vieram desde o Iluminismo, como, por exemplo, os livros do Steven Pinker, que são, eu acho, que é o autor, eu acho que eu busco combater mais fortemente no meu livro, justamente mostrando que essa singularidade é irredutível a uma continuidade com essa longa história que vem desde o Iluminismo, né? E aí eu acho, por isso, estou falando isso tudo para dizer o quê? Que eu acho que o Chakrabarty é realmente imprescindível para isso, e essa dimensão, digamos, geológica, planetária, que traz um ineditismo, uma incomensurabilidade entre o social, o natural e o planetário, eu acho que ela é necessária para a gente pensar o ineditismo do tempo que a gente está vivendo, né? Então, o Chakrabarty, por exemplo, ele mostra algumas implicações que são decisivas sobre esse sentido da história na imaginação e na ação política, né? Que as mudanças climáticas, elas desafiam até estratégias de historiadores que são críticos ao capitalismo e à globalização, assim como de historiadores pós-coloniais que marcaram a historiografia desde o pós-guerra. E, portanto, ele serve também muito bem a essa que eu acho que é uma das suas motivações, que é criticar a noção de capitaloceno. Né? Não é capitaloceno por quê? Porque o antropoceno ele incide na história do homem, trazendo uma dimensão que é praticamente incomensurável com a história do homem, que é a história da Terra. Por isso, o antropoceno reconfigura os sentidos da história, e aí tem aquelas 4 teses, né, famosas que você cita, do Chakrabarty. Ele desenvolveu mais recentemente num livro novo dele, que se chama, se eu não me engano, The Climate of History, e que é justamente sobre isso, né? Então, uma das teses, dessas 4 teses, é que a explicação antropogênica das mudanças climáticas faz colapsar aquela antiga distinção humanista entre história natural e história humana, ou seja, história social. Então, na verdade, não sei se é o caso de reconciliar história social e história natural, mas de talvez fazer incidir sobre elas uma terceira história, que é a história da Terra, que é a história do planeta, que é essa dimensão geológica que o antropoceno traz e que mostra que a gente vive realmente uma época sem precedentes, né? Porque está em jogo a existência da própria humanidade. Então, eu não sei se a gente conseguiria, né, reconciliar o natural e o social sem levar em conta esse ineditismo que o antropoceno traz do ponto de vista da própria filosofia da história, dos próprios sentidos da história, né, da própria temporalidade absolutamente, né, sem precedentes que a gente vive nesse momento com a ameaça das mudanças climáticas. Então, obrigadíssimo. Claro que eu tenho várias observações a fazer, mas eu acho que é melhor, vamos ouvir o Reinaldo, né? Depois eu tento escolher algumas. Realmente
Muito obrigado pelas suas observações. Reinaldo, com a palavra. Eu já vou avisando todo mundo que está ouvindo que o Reinaldo não é muito de falar, ele é extremamente produtivo quando escreve, a gente lê ele com uma frequência muito grande, acho que eu já disse isso, mas quando ele vai falar, ele tende a ser telegráfico. Então, A culpa, professor, é do abismo entre a minha capacidade de articular ideias no papel e oralmente é outra história, infelizmente. Mas vamos lá. Obrigado, Zé, pelo convite. Prazer estar aqui com a professora Tatiana também. É sempre muito intimidador. Deixa eu aproveitar para fazer também o jabá, como eu disse, né, mostrar o livro do Zé aqui que eu recebi ontem, exatamente a tempo para a gente conversar. É muito intimidador porque a hora que você pega, seja no texto em si, ou seja na bibliografia, a capacidade que o Zé tem de juntar uma bibliografia gigantesca e dispar de tudo quanto é área, num livro aqui de menos de 200 páginas, eu acho, tem quantas páginas exatamente aqui? Não, um pouquinho mais. Livro de 207 páginas, é muito intimidador, né? É complicado. Né? O único elogio que eu farei nesse momento é esse. Então, a questão é que a gente tem muitos temas que a gente poderia abordar, então eu vou acabar descambando um pouquinho para um tema que me é talvez particularmente caro, com uma ideia um pouquinho assim, digamos, lá da ponta esquerda, mas talvez possa contribuir para a discussão. E uma ideia que me foi sugerida em parte por esse outro livro aqui, não sei se quem está vendo de repente conhece, que é o Domínio, do Tom Holland, que é um historiador popular britânico. Ele tem, inclusive para quem gosta de podcast, ele tem um podcast muito divertido chamado The Rest is History, que ele faz junto com outro historiador. Esse livro do Tom Holland é uma grande história, na verdade, das ideias cristãs no Ocidente desde a origem. E parece uma coisa meio louca eu botar isso nessa discussão agora, mas eu acho que tem a ver pelo seguinte: um dos argumentos do Holland, em especial nos capítulos mais finais do livro, é que, embora a gente esteja num mundo extremamente secularizado, embora bem menos no Brasil, e até um pouco dá a impressão que seja na marcha contrária no Brasil, mas no mundo como um todo, um mundo em que o predomínio cristão foi muito secularizado, a gente acaba ainda jogando os mesmos clássicos, para usar uma analogia futebolística, reutilizando as mesmas táticas de jogo, o mesmo 4-5-1, mesmo 4-4-2 das disputas cristãs mais antigas, digamos, de você, mesmo esse mundo muito secularizado, ter apenas, de certa maneira, transfigurado as visões teológicas cristãs que predominaram no Ocidente, numa chave secular, mas que no fundo não é tão diferente assim. Ele usa essa analogia, por exemplo, para toda a questão da luta dos direitos civis dos anos 60 para cá, ou mesmo na tão falado woke de agora, que é uma lógica que no fundo está muito próxima da lógica cristã de você valorizar o oprimido em detrimento do opressor, valorizar a fraqueza em detrimento da força, que é um pouco a lógica básica da teologia da crucificação de Jesus, por exemplo. Tá? Calma que eu já vou voltar para um ponto mais próximo do livro. O que eu vejo numa das discussões que, para mim, é uma das mais intrigantes do livro do Zé Eli, que é a questão de grupos inclusive com poderio econômico muito forte, extremamente influentes na maneira como a tecnologia da inteligência artificial está desenvolvendo agora, o pessoal que está criando o chat GPT, o pessoal do Google, o pessoal da Microsoft, o pessoal do Facebook, dessa visão de que, de alguma maneira, a gente está perto de um limiar de criar talvez uma inteligência artificial que seja superior ao humano, né, de um lado, né, praticamente, em certo sentido, tem aquela piada de que, não sei se vocês conhecem essa piada, quando o primeiro computador foi ligado nos Estados Unidos, não sei se seria o ENIAC ou seria outro, mas que o Eisenhower, presidente americano na época, entrou na sala em que estava aquele computador gigantesco, que pegava, né, um prédio inteiro quase, e perguntou para o computador: Deus existe? E a resposta foi: agora existe, assim que o computador foi ligado. Então a visão dos caras é um pouco essa, no fundo. Você sente essa coisa muito para voltar para a questão da analogia com a teologia cristã, milenarista, né? Que é justamente essa visão
de que a gente está caminhando para um clímax da história, né? Também essa visão de que em algum momento a gente vamos conseguir todos nós fazer um upload das nossas consciências para a nuvem e ficar lá para sempre. Isso de um lado, então tem esse lado, digamos, tecnológico, tem o lado, inclusive, biológico, de você pensar que com CRISPR, com outras tecnologias de manipulação genética que virão por aí, a gente está também no limiar de criar uma imortalidade biológica para a gente. Gente que tem um louco ou outro por aí, inclusive universidades de alto calibre na Europa, Estados Unidos, dizendo que o primeiro ser humano imortal já nasceu, ou está para logo nasce o primeiro ser humano imortal. Então, toda essa visão que, no fundo, é só uma versão secularizada da ideia cristã de um fim da história, de um clímax da história em que vamos todos para o céu, ou pelo menos quem merecer vai para o céu, vai para Nova Jerusalém, vai para o mundo renovado. E o que eu vejo muito nisso é uma analogia, de novo, nunca houve um movimento milenarista que acabasse bem na história humana, assim, com esse tipo de crença que esse pessoal tem. A gente pega o Savonarola lá na Florença, renascentista, a gente pega Antônio Conselheiro aqui no Brasil, em Canudos, isso nunca acabou bem. E o problema é você ter essa visão milenarista em gente que tem, como eu disse, uma influência econômica gigantesca, e que a gente vê um descolamento em relação, para apostar nesse tipo de visão, um descolamento em relação a problemas reais. Eu acho que não tem, na verdade, base científica para dizer nem que a gente vai criar, em algum momento, ou tão já, pelo menos, uma inteligência artificial superior à humana, nem muito menos que a gente vai criar uma imortalidade biológica real. Acho que no segundo caso não vai rolar mesmo, tem digamos que restrições intrínsecas à maneira como genomas funcionam, à maneira como entidades biológicas funcionam, que impedem isso, não vai rolar. Mas essa aposta fracassada nas duas coisas, que talvez comece a ser definidora do antropoceno, digamos, da próxima década para frente, assim, antes dela dar com os burros na água, ela vai criar muito estrago e vai distrair muito a gente do problema real, que é a mudança climática e que é a crise da biodiversidade. Então, do meu ponto de vista, de quem pensa muito nos paralelos entre ciência e religião, e até do ponto de vista darwinista, em como essas ideias passam por um processo de seleção natural também, pela catraca, uma catraca seletiva que é muito parecida com a seleção natural, como é que essas coisas acabam convergindo, e de uma maneira que vai criar muitos problemas para nós ainda. Então, é uma coisa que fica aí para quem estiver assistindo, para os meus colegas aqui de mesa, de pensar e levar em conta o tamanho do buraco que está sendo cavado por uma transformação milenarista nessa cultura secular, que não é temperada, não é, digamos, segurada, em certo sentido, pela compaixão cristã mais tradicional. Que tipo de rolo vai vir por aí, e como isso vai transformar o mundo nas próximas décadas, eu acho. É isso. Obrigado pela atenção. Então, vamos, para não deixar a peteca cair, eu vou começar pela do Reinaldo, depois eu entro nas questões levantadas pela Tatiana, espero que eu consiga lembrar das principais. Reinaldo, eu não tratei disso no livro, eu não sei de raspão, né, com alguns, sobretudo naquela discussão da singularidade e tal. Então, talvez tenha sido isso que tenha... Que me puxou, exatamente. Puxado, mas não ficou claro na sua fala essa ligação de toda essa questão que você levantou, que é interessantíssima, e em que forma isso está no livro relacionado. Se você quiser, eu até já te peço para você complementar, se você quiser, porque você tem bastante tempo. Quer? Legal. Não, acho que é como você falou, o que me chamou a atenção, principalmente no começo do livro, que ficou muito, muito forte para mim, você mapeia bastante, seja cenários utópicos, seja cenários catastróficos para o antropoceno. Você fica bem no diálogo ali entre essa esperança da singularidade, Kurzweil e outras pessoas que enxergam isso como uma possibilidade muito clara, né? E, por outro lado, a presença muito forte de riscos existenciais
que vão além dessa coisa, desse catástrofe em marcha comparativamente lenta, que é a mudança climática, mas coisas como, né, conflagração nuclear, questão das pandemias também. Então, você fica um pouco você mapeia, digamos, esses dois lados. O meu argumento é um pouco de que esses dois lados eles são faces da mesma moeda, eles não estão separados, eles são, no fundo, eles são uma coisa só mesmo. Acho que é meio isso. Então, obrigado. Eu te pediria o seguinte, vai ser útil para mim, porque eu não conhecia, pelo menos não que eu me lembre, não, e vai ser certamente útil para muita gente que está nos ouvindo, a referência exata desse livro do domínio. Você falou que é de um Holland, se não me engano. É isso, vou mostrar aqui. Chama-se, então, nome completo, título e subtítulo é Domínio, o cristianismo e a criação da mentalidade ocidental. E o ator é o ator. Ato falho. O autor, ele é homônimo do ator que hoje faz o Homem-Aranha nos filmes do Homem-Aranha, que é o Tom Holland, que também é britânico. Então é Tom Holland o nome dele. E qual foi a editora? Saiu pela Record. Ele é muito focado no mundo clássico. Ele tem uma série de livros sobre Roma Imperial. Inclusive vai sair um novo agora, mas ele deu essa tangente aí para a história cristã recentemente. Eu aproveito para dizer também, comentando um pouco das observações do Reinaldo, que assim, isso me escapou completamente. Eu não tenho muito interesse por essas dimensões, para te falar a verdade. Claro. E aí, inclusive, eu aproveito até para dizer que, como foi o Reinaldo que escreveu a orelha do livro, muita gente que está nos assistindo não viu o livro ainda, ele faz uma outra observação lá, que ele não fez agora, é que eu deixei de lado completamente a literatura. Se o livro é Antropoceno e as Humanidades, devia ter incluído também a literatura sobre a questão, principalmente de ficção científica, né? E isso não... Na verdade, me concentrei absolutamente nas humanidades científicas. E não tentei abraçar o mundo com todas essas coisas. É bom que fique registrado, que assim, tem uma limitação. E o título do livro também deveria ser, na verdade, o Antropoceno e as Humanidades Científicas. Não só literatura, Zé, mas só complementando rapidinho, arte narrativa como um todo. Acho que abrindo... Hoje em dia, até tem gente que acha que a arte narrativa dominante desse século vai ser o videogame, por exemplo. Né? The Last of Us está aí magnetizando as pessoas e que tem uma origem numa narrativa de videogame. Então, arte narrativa como um todo. Beleza. Bom, a gente provavelmente vai voltar a isso, porque é bem provável que a Tatiana também faça observações sobre o que você disse. Mas eu vou agora comentar, então, o que a Tatiana falou. E eu tentei anotar aqui um monte de coisas, eu não sei se... Eu tenho a impressão que uma das questões centrais é essa ideia do Chakrabarti, que existe uma terceira dimensão. Então, eu queria lembrar que no livro eu insisti, inclusive meio repetitiva, que eu acho que são 4, não 3. Que você tem essa que é inorgânica, que você chamou de geológica, você tem a vida, você tem a humanidade e você tem a civilização. Do meu ponto de vista, são 4. Dimensões que estão o tempo todo... As pessoas lidam com isso de formas... Por exemplo, o mais comum é que chamem de 3 esferas, né? Biosfera e coisas do gênero, ou que se use simplesmente esse super resumo, natureza-sociedade, essa dicotomia. Né? Eu tenho a impressão de que aí eu precisaria reler e ler melhor, e não conheço esse último do Chakrabarti, esse último livro que você citou, para ver se eu estaria de acordo com isso, se isso combinaria com a ideia que eu procuro passar no livro, mas pensando que são 4 dimensões, a conclusão do livro fica assim mesmo em pé, eu acho, porque o que é? No finzinho do livro, o que eu digo é o seguinte, é que, infelizmente, pelo Marx não ter entendido o Darwin, eu gostaria muito de me estender sobre isso. Por que o Marx não entendeu? Principalmente porque não leu o segundo livro.
Não é possível falar da teoria darwiniana pensando só na origem da espécie. É absolutamente impossível. E é o que a maior parte das pessoas continua a fazer. Mas, enfim, e o Marx tinha se desencantado com a discussão sobre o primeiro livro, ele adorou o primeiro livro, mas ele se desencantou muito com o debate que ocorreu na década de 1860, que foi provocado pelos tais darwinistas, né? Spencer e Galton, principalmente. Mas, enfim, por essas e outras, infelizmente, eu tenho a impressão que, de certa forma, é uma tragédia que isso tenha acontecido. Até porque ele, tão aplicado que estava nas ciências naturais no fim da vida, nos últimos 15 anos, né, ele estudou mais ciências naturais que outra coisa, e as anotações que ele fez nesse período só agora estão vindo a ser conhecidas. Mas, enfim, o livro meio que termina anunciando o seguinte: vai ser muito importante que haja uma aproximação entre as ideias do Marx, desenvolvimento das ideias do Marx. Aí aproveito até para fazer uma outra propaganda, que nós vamos ter um evento em breve no IEA, com dois grandes especialistas em Marx, que é a Leda Paulani e o Jorge Grespin. Faz parte aí desses próximos eventos que eu vou ter eles como convidados. Tá? Mas, enfim, só para retomar. Então, eu confesso que considerando que são essas quatro, eu não vejo muito... Tudo bem, a ênfase de que a ideia de antropoceno vai além de uma separação natural-sociedade, claro, dessa simples separação, mas aí eu teria que considerar que é redutor também dizer que só tem mais uma terceira e que seria a geológica, te provocando para... Quanto à questão, eu tenho uma lista aqui, não vai dar tempo de comentar tudo, mas e algumas até que seriam mais perguntas para você informar melhor o que você citou, coisas que você citou, mas, assim, a outra coisa que você enfatizou muito é o debate sobre o capitaloceno. E o que eu procurei fazer foi, primeiro, o seguinte: fazer uma descrição analítica a mais fiel possível de como que foi esse debate, como surgiu essa ideia e aonde ela levou, e o atual debate entre duas correntes ecomarxistas aí, que são cada vez mais distantes uma da outra, eles todos se acham ecomarxistas, mas estão cada vez mais distantes da outra, e que eles estavam juntos no início com essa ideia de que, como a culpa é dos combustíveis fósseis, então, e os combustíveis fósseis começaram a ser usados quando, em princípio, o capitalismo teria começado, eles não são tão claros nisso. Então, é um problema sério porque, primeiro, que não existe consenso sobre o que é capitalismo. O Brodel achava que tinha começado no Renascimento, a enciclopédia lá de Cambridge diz que começou na Babilônia. Enfim, aí a gente poderia falar, mas então vamos falar só do capitalismo moderno. Tudo bem, mas aí eu acho que nós estamos totalmente de acordo, e eu vou insistir nessa ideia, é de que a proposta de antropoceno quer destacar é que uma determinada espécie se tornou tão influente e poderosa que causa a necessidade de definição de uma nova época na escala geológica ou das geociências. E que querer ficar dizendo, não, mas a culpa não é da espécie humana, a culpa é do capitalismo, tal. Eu tenho a impressão que é tão fraca essa ideia que ela, pelo visto, não colou, né? Não pegou. Porque o debate entre esses ecomarxistas evoluiu para outras coisas, de outra forma. Eu tento dar umas dicas no livro de para onde isso foi, mas sem deixar de dizer isso, né? Que não pegou, não colou. Mesmo entre eles, aparentemente. Eu vou tentar ficar por aqui, porque eu acho que tem outras coisas que eu não falei que são concordâncias, né? Por exemplo, acho que a visão que a gente tem do Pinker é a mesma, se eu entendi bem. Então, é melhor que eu interrompa agora e agora deixa de ter ordem aqui. Quem quiser, vocês
Vocês dizem aí se querem falar, e um dos dois, quem começa? Eu vou só esclarecer um pouquinho, porque, assim, sim, você fala das 4 dimensões, eu concordo, são essas 4 dimensões, mas, no final, eu acho que a ênfase no Darwin e no Marx é pouco, entende? É pouco Darwin e Marx. Porque você até fala aqui, ó, até achei na página 161, você fala assim, ó, como a fundamental contribuição de Marx está do lado da história social e não da articulação do natural e do social, o que se deve a Darwin, não há necessariamente confronto entre Marx e Darwin. Concordo plenamente. É a diferença entre 2 pontos de vista sobre a história. Um ligado à longa dinâmica dos eventos evolutivos, o outro à dinâmica bem mais breve dos eventos históricos. Concordo plenamente. Isso aqui dá conta da dinâmica dos eventos históricos e da dinâmica dos eventos evolutivos, da história social e da história natural, que precisam se conjugar. E aí, eu concordo que um ícone de um lado é Darwin e outro é Marx. Essas 2 histórias não bastam para a gente pensar a novidade, né? o que há de transformador na ideia de antropoceno. Sei. Por isso, Darwin e Marx não bastam. Mas quem seria, assim, de onde viria, em termos teóricos, a outra dimensão, essa terceira que o Chakrabarty... Eu não sei se tem um nome só, né? Eu cito o Chakrabarty como alguém que apontou isso como um problema. Agora, também ele não é a resposta única. Aí eu já não sei, eu acho que... Não, mas é que eu estou falando o seguinte... um nome. Não, é que no meu ponto de vista é o seguinte, para mim, o peso desses 2 autores, Darwin e Marx, nas ciências, tanto umas quanto outras, né? Ou pela ruptura, é tão grande que uma aproximação, se for possível agora, de um entendimento melhor da teoria darwiniana, aproximá-la com o Marx e recuperar esse Marx quase desconhecido, digamos assim, né, dos últimos 15 anos. Nós fizemos um debate no IA que teve por título O que há de ecológico em Marx, porque principalmente tem um filósofo japonês que lançou um livro dizendo que Marx já tinha previsto tudo, inclusive o decrescimento, e a ideia está no título do livro, o decrescimento no comunismo. Eu acho que tem uma mistureba enorme aí de coisas, mas, enfim, é um debate muito atual, né? E que eu, na verdade, não vejo... assim, eu vou ter que pensar muito nisso, mas eu não vejo muito bem como é que eu poderia agregar a essa ideia de que seria muito bem-vinda essa aproximação Marx-Darwin, que mal começou, do meu ponto de vista, essa dita terceira, e no caso seriam 4, né? Teria que ser a 4ª dimensão. Eu não vejo muito bem como perseguir isso no momento, assim, de chofre, reagindo imediatamente à tua observação, mas com certeza é alguma coisa importante para se pensar. Para frente. Era isso. Reinaldo? Eu não sei, sendo um pouco talvez ousado demais, mas eu não sei se a gente pode pensar, na verdade, como a aplicação de modelos, como eu acho que mencionei um pouquinho antes, mas de modelos darwinianos para estruturas sociais e modelos culturais não acabaria também por explicar muita coisa que a gente vê no âmbito econômico e mesmo geopolítico, quer dizer. Nesse caso, Darwin meio que de certa maneira fagocitaria Marx, enfim, continuaria tendo seu poder explicativo para uma série de fenômenos, mas eu acho que a gente tende a menosprezar a capacidade da lógica darwiniana de ser aplicada a domínios que não são biológicos sempre. A tendência é que isso não seja visto. É isso que você está falando, né? Sim. E que deveria. Eu acho que tem um potencial, assim, tem sido mais explorado recentemente, mas poderia ser muito mais explorado. Agora, engraçado, uma outra coisa, só pegando que a Tatiana tinha falado, a questão do Pinker e tudo, engraçado o Pinker falar que não, a gente tem uma continuidade com
o processo iluminista, e, de certa maneira, eu estou falando que, na verdade, é uma continuidade com o processo desde a teologia cristã lá do começo do fim do Império Romano, talvez. Engraçado. Esses cortes acho que talvez sejam difíceis de fazer com tanta Mas talvez, clareza. mas aí uma pergunta para você sobre isso, Reinaldo. Mas seria uma continuidade ou seria um retorno? Porque eu percebo assim muito intuitivamente, porque eu não estudo essas questões que você trouxe, mas eu percebo isso que você está dizendo, mas eu percebo mais no sentido de um retorno, algo que voltou a fazer sentido, que durante muito tempo ficou apagado e que voltou realmente a fazer sentido. Uhum. Eu diria que, nossa, aí, né, meu Deus do céu, perigoso o palpiteiro jornalista que falar, mas a sensação é que a lógica subjacente ela nunca foi embora, só que ela ficou mais submersa, e as semelhanças explícitas é que retornam, mas que digamos o baço, para usar a analogia musical, o baço profundo ali, né, o baixo batendo aquela nota constante ao longo da história cultural, ele meio que se mantém. A única coisa é que às vezes os violinos voltam e às vezes os violinos somem, sei lá, uma coisa nesse sentido. É. Mas acho que ganha uma proporção muito diferente, né? Ainda que estivesse por ali, eu acho que hoje realmente tem uma proporção muito grande essa questão que você trouxe. Talvez. Que diz alguma coisa sobre a nossa época também e o tipo de história que ela está buscando, né? Também tem a ver um pouco com essas questões que eu coloquei. Nunca tinha pensado nisso, mas a sua fala me fez pensar que também tem a ver, né? Que a gente está talvez em busca de histórias muito longas, assim, que tem uma temporalidade muito mais ampla do que aquela do iluminismo que nos trouxe até aqui, aquela da civilização, aquela do... A sua fala me fez pensar um pouco isso, que talvez seja também um sintoma disso, né? A gente quer se reconectar com o tradicionalismo, com o milenarismo, com... O que é isso? O que quer dizer isso? Né? Quer dizer também que tem um sentido da história aí que nos bastava de sermos modernos e que não está bastando mais. Talvez. Acho que tem isso, mas por outro lado, quando eu olho, assim, muito superficialmente, pelo menos, para as narrativas explicativas do iluminismo, quando eu olho para Rousseau está só, no fundo, fazendo variações sobre o tema do Éden, em última instância, que é o tema do Éden bíblico, certo? E por aí vai. Eu acho difícil fugir muito disso. Outra coisa que me veio à cabeça agora também é a gente pensar justamente no fato de que a gente sente um momento de crise agora das democracias, da capacidade da representatividade política das democracias realmente influir no mundo e as pessoas sentirem uma impotência nesse aspecto, aí é que elas acabam talvez fugindo para essas narrativas muito mais primais, digamos. Talvez possa ser um elemento aí no meio, não sei. Eu queria aproveitar, porque desde a primeira intervenção do Reinaldo, me ocorreu falar muito de um autor que eu cito aqui, principalmente entre as páginas 36 e 39, caso vocês tenham aí à mão, que o nome dele é fácil, é Heinrich, e é Joseph, o prenome. Só que o título do livro, o título do livro dele é difícil até de ler aqui, né? E eu acho que é um livro, esse livro precisa ser traduzido. E que justamente o que ele faz? Bom, primeiro, hoje em dia ele é o chefe do departamento de evolução humana em Harvard, depois de ter sido professor no Canadá, ele deu aula tanto em psicologia quanto em economia, mas ele é basicamente um discípulo do Boyd, lá, do pessoal daquela tese da evolução gene-cultura. Foi aí que ele é um discípulo deles, né? E esse livro me impressionou muito, eu vou até reler, mas me impressionou muito no sentido de que você puxou do cristianismo, etc., para mostrar o quanto ele enfatiza de coisas que são absolutamente corriqueiras para nós hoje, e que ele mostra
o quanto foi a religião cristã, principalmente católica, que, em alguns casos, quase que impôs, vamos dizer assim. Um caso que eu pego, que me impressionou muito, é como ele explica a monogamia, né? O fato dos nossos casamentos serem monogâmicos, sendo que durante milênios a gente tinha uma variedade grande de tipos de família, coisa parecida, tribais ou não. E que ele mostra, assim, com detalhes, é muito rico o livro, de como foi justamente. Eu não sei se coincide isso com esse que você citou, Holland. Tangencia. É que o livro do Reich é muito mais complicado. Mas conclui o raciocínio, depois Não, é eu isso. resenhei esse livro, eu cheguei a resenhar esse livro para o Folha, inclusive, e fiz uma É, matéria sobre o paper, que era a versão curta do livro, anteriormente. sei. Eu já não me lembrava disso, mas senão eu teria até consultado. Mas esse livro me impressionou muito e foi nele que eu comecei a pensar na sua primeira intervenção, quando você se referiu a essa questão do milenarismo. O Heinrich, esse livro, ele é uma mistureba. Ele levantou dados muito interessantes, mas ao mesmo tempo tem um especulol muito maluco ao mesmo tempo. É difícil, mas assim, vale muito a pena a leitura, eu acho. Mas resumindo, o que ele aponta é que a estrutura social, econômica da Europa Ocidental e seus derivados, né, essa coisa, né, família monogâmica nuclear, o capitalismo, tendência à inovação, individualismo, tudo isso seria um subproduto não pretendido, né? Seria um resultado, seria um epifenômeno, né? Uma coisa que brotou daquilo, justamente da imposição da família monogâmica pela Igreja medieval, uma família que não poderia ter um casamento entre parentes próximos, então corta o casamento com primo, essas coisas, e com base nisso, você acaba criando como subproduto as famílias nucleares que vão levar ao individualismo, a economia de mercado, capitalismo, etc. Não sei, é muito complicado ali, se você parar para pensar a estrutura que você tinha em vilarejos de lugares como a Itália, ou mesmo a França, sei lá, 200, 300 anos atrás. Não sei se bate tão direitinho como ele fala, mas é bem interessante. Mas acho que a diferença do Holland é que realmente ele bota ele ressalta o aspecto não intencional, não ideológico, basicamente como subproduto de um modelo de família, em vez de ir pelo lado digamos, da história das mentalidades, da história do pensamento mesmo. Acho que essa é a grande diferença. Beleza. Tatiana? Quer dizer alguma coisa? Eu sinto que eu arrastei vocês para uma tangente, para um caminho sem Não, volta. Desculpa, pessoal. estou gostando muito, mas estou aprendendo. Eu tenho zero familiaridade com essas questões, mas estou gostando de aprender. Não é. Mas me chama a atenção isso, que traz uma temporalidade longa, né? No meio dessa. Longue durée, famosa longue durée. Exatamente. Que está aí se debatendo. No meio tem um debate hoje sobre nós somos continuadores de quê, né? Nossa época é continuação, é ruptura, é continuação de quê? E eu acho que o Pinker é muito vocal, assim, né? Muito eloquente ao dizer, não, nós somos iluministas, né? Temos que renovar o iluminismo, reconhecer todos os seus avanços, etc. Mas eu acho até que na religião isso é muito explícito, né? Tem nesse cruzamento aí entre política e religião, é muito explícito que tem outras temporalidades muito mais longas, se tornando muito presentes, se tornando necessárias para entender o momento presente. Não é só o fato de que elas sempre existiram, ok, sempre existiram, mas nunca foram tão explicativas, né? Nunca tiveram um poder explicativo tão grande, nunca organizaram tanto o campo social e o campo político. Se você olha eu lembro que eu li o discurso do Putin na invasão da Ucrânia.
E é assim, impressionante, assim, as referências a uma história muito antiga. Não, o Putin ele quer basicamente colocar na cabeça a coroa de um imperador bizantino. É basicamente isso. Não foge muito disso. Então, isso eu acho que mostra um pouco como o nosso mundo político, social, ele está sendo atravessado por esses sentidos da história que nos remetem a um passado muito antigo, que parecia ter ficado para trás, justamente com a modernidade. Né? Nós éramos modernos, continuadores do iluminismo, da civilização, desses padrões aí desde a Revolução Francesa. E agora, aí tem, de um lado, alguns dizendo somos sim isso, e de outro, muitos, de uma maneira mais fragmentada, dizendo não somos isso. Somos referência a outras eras. Então, tem uma questão aí, né? Até porque eu acho que nós três aqui convergimos nesse ponto, a argumentação à la Pinker é forçada, é muita forçação de barra. Né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, eu achei tão engraçado, uma leitora, falou assim, eu achei tão engraçado que ele usa como um dos indícios de avanço da civilização o aumento da expectativa de vida pura e simples. Mas, ora, as pessoas estão também vivendo muito e, por isso mesmo, tendo muitas doenças, debatendo como é que é o fim da vida. Hoje, né? Atualmente, lá na França, está esse debate acirrado sobre as leis de fim de vida, né? A fin de vie. Todas as doenças do envelhecimento, câncer, etc. Quer dizer, né? Como assim? Né? Isso, por si só, é uma medida da nossa evolução. E a gente, ao mesmo tempo, não resolveu os dilemas de como morrer em paz. Mas eu acho que, fazendo só um pequeno senão aí nessa história, eu acho que esse indicador da esperança de vida ele é muito positivo até a nossa época. Né? Você realmente comparar sociedades tal, em que a expectativa de vida foi aumentando, ou esperança de vida, como outros preferem, como ele faz e tal, para mostrar o avanço, tudo bem. Até que chega num momento que nem o Keynes, lá nas perspectivas para os nossos netos, tal, imaginou, como você está dizendo, né? Agora é de super atualidade, no caso, acabou de ter na França, inclusive, uma convenção cidadã, que se reuniu durante meses e apresentou um relatório fazendo duas propostas em relação ao fim de vida, assim, e vai virar objeto de... Eles entregam isso para o presidente tem que transformar isso num projeto de lei e tal. Aí, realmente, a partir daí, isolar esse indicador seria um absurdo, mas no passado, de fato, Não, mas tem a ver com o momento presente, justamente. Até aqui pode ter sido, mas daqui para frente significa o que isso? Claro. A gente vai continuar aumentando a expectativa de vida e isso é um indicador? Então, justamente, com essa descontinuidade, a gente está no momento em que essa história ela está chegando no momento de balanço, no mínimo. Né? Claro. E aí outras histórias vão se tornar explicativas. Mas, né? olha... Faz sentido, né, para essa... Em relação ao Pinker, uma observação que eu faço no livro é que, bom, saiu uma espécie de... Vários historiadores, muitos, se juntaram para fazer uma contestação das teses do Pinker em geral, né? Está citado no livro. Eu até peguei a referência, eu tinha visto já assim, o título, mas eu ainda não li, eu até peguei, abri aqui, já comprei, a partir da leitura do seu livro, eu comprei aqui para ler. A crítica deles básica é que o Pinker, ainda a partir de uma coisa que já é antiga para os historiadores, que é esse evolucionismo vulgar teleológico, né? Então, é muito mais amplo do que qual indicador que ele usa e tal. Agora, isso acho importante a gente lembrar, porque eu faço uma ligação aí com um livro bem recente que nos bastidores anteriores aí o Reinaldo já tinha até comentado, eu imagino que você talvez tenha lido também, Tatiana, que é esse Despertar de Tudo,
dos dois autores lá, do Engel. Porque isso, um dos alvos deles é justamente o Pinker. E me pareceu bem consistente Muito. as evidências que eles acumularam, né, nesse sentido. Então, enfim, isso me leva a puxar justamente esse livro que eu tive uma situação, uma relação ambígua em relação a eles, em que eu acho que o livro juntou um monte de evidências que são absolutamente convincentes, mas com uma roupagem meio poética, meio... O despertar de tudo? A parte propriamente arqueológica, assim, é ótima, né? O antropológico, inclusive, mas a parte da discussão filosófica e de dizer que o Rousseau se inspirou, não sei em que indígena, não sei o que, isso não me convenceu. E eu estava comentando com o Reinaldo um pouquinho antes de começar, e o Reinaldo disse que isso está dando discussões aí, eu não vi. Você quer falar? Eu vi alguns, pelo menos alguns textos de especialistas em iluminismo mesmo, né, historiadores do iluminismo, dizendo que eles distorcem um pouquinho, pelo menos, as evidências nesse aspecto. Então, é realmente uma coisa para você pegar com um certo grão de sal. O que não significa que não tenha havido. Certamente, toda a questão do encontro com as Américas certamente motivou... Bom, tem o Montaigne, que é super... Inclusive pega os faudos indígenas brasileiros, né, para discutir essas desde o século XVI. Então, esse debate existe, mas é realmente você esticar demais a corda para dizer que foi do pensamento indígena que, né, algumas ideias iluministas aparecem diretamente, né, essa coisa mais genealógica. Acho que o grande, talvez, mérito do livro, não sei se vocês concordam comigo, é realmente esse esforço de mostrar que existem alternativas para maneiras como sociedades humanas funcionam, né? A gente acaba, talvez, que é um pouco o pecado original do Pinker, de outros caras que batem muito nessa tecla do ciclo evolutivo de sociedades, de achar que é uma coisa finalista, teleológica, como a Tatiana falou, e unidirecional, e que você não tem outras maneiras de pensar como sociedades funcionam, né? Até que ponto é sobredeterminado, até que ponto até que ponto é contingente, até que ponto dá para mexer. Acho que o debate que o livro suscita é muito rico por causa disso, eu acho. Eu queria ainda insistir um pouquinho sobre essa questão dos indicadores que o Pinker usa, porque, claro que, assim, também como matemática, me é particularmente cara essa questão de... Não, porque é usada de modo ilusório a matemática, né? Os indicadores, os dados, não os dados... Lies, damn lies and statistics, né? Mas a escolha do dado, esse que é o problema, né? Quais são os indicadores que a gente vai usar? Isso em si é um a priori que ninguém... Ali ele está dando como natural que os indicadores são esses. Por isso que eu acho que esse exemplo é importante, sim, que eu dei aqui. Porque não necessariamente, eu, como disse o Zé Li, concordo, eram importantes até agora, daqui para frente não são mais. A gente está justamente no momento de virada da importância desse indicador, usando esse indicador de uma maneira naturalizada. Né? Então, não tem esse... eu já vi muita gente dizer, não, mas como assim você não gosta do Pinker? Ele usa dados matemáticos para embasar as teses dele. Né? E esse é o argumento que mais me irrita, porque quais dados? Eu posso usar 1000 outros dados que vão mostrar o contrário, né? Porque os dados não falam por si. Eles são usados dentro de uma teoria, dentro de uma argumentação. Né? Então, eu acho que ainda teria outras coisas que a gente poderia eventualmente puxar das intervenções iniciais que vocês fizeram, mas eu tenho duas perguntas de dois colegas aqui que eu tenho a impressão que são oportunas. Então, embora a ideia é que as perguntas ficassem mais para o fim, eu vou... A primeira é meio longa e eu não sei se lendo assim vocês... Então, por favor, vocês... Se a minha leitura não for boa, eu volto a repetir alguns trechos, não sei. Ela vem do colega César Nunes, que é do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, cuja sigla é IDEA. Não é muito conhecido, então faço questão de frisar que é isso. Portanto, estamos em casa, né? Porque
a Tatiana também é do Instituto de lá, da UFRJ, né? Então, agora está vindo uma da Unicamp. Só eu não sou avançado, sou a única pessoa não avançada. É o único que não está no Instituto de Estudos Avançados. Ele diz assim, que ele fez, no final do ano passado, no canal do Instituto, lá, uma entrevista deliciosa com o biólogo David Sloan Wilson, Conheço. autor do livro This View of Life. Acho que, se não me engano, esse livro até foi traduzido, completando a Revolução Darwiniana. A pretensão do livro é essa. Então, ele, junto com o Edward Wilson, tem um trabalho muito conhecido sobre a teoria da seleção multinível, que diz que, num nível, as pessoas competem, mas no nível seguinte, colaboram para dar conta de competir com outro grupo. O Sloan Wilson colaborou com a Elinor Ostrom, de quem falávamos também nos bastidores, que aqui eu vou dizer para os ouvintes é o seguinte, que uma das observações que eu recebi logo de cara, assim, de quem acabou de receber o livro, foi que deu uma espiada na bibliografia, não achou a Elinor Ostrom e ficou muito surpreso e me mandou logo avisar. E, de fato, durante a redação do livro, não me ocorreu e nada que eu tenha usado no livro me levou a ela. É estranho, né? Porque, de fato, ela é uma autoridade que enfim, é um dos pontos que eu vou ter que ver, que é muito... Para isso que serve, eu acho, que essas coisas, essas conversas, porque ainda mais que o próximo vai ser sobre antropoceno e pensamento econômico, e ela é prêmio Nobel de Economia, embora não tivesse sido economista. Mas, enfim, o Sloan Wilson colaborou com ela, né, com a Elinor Ostrom, que estudou os princípios de colaboração que geram organizações emergentes em culturas sustentáveis. Ele tem aplicado esses conceitos de seleção multinível e auto-organização baseado em princípios de colaboração na evolução cultural, entre aspas, em economia, educação, cidades, e ele dá um link aqui, prosocial.world. Você conhece esse autor e essas abordagens? Pode comentar? Aqui depois tem uma observação que eu não entendi muito bem, que tem mais inspiração no suponho que seja o Kropotkin, pela emergência e auto-organização do que em Marx. Esse é um complemento à pergunta. Bom, então, primeiro, claro que eu conheço o Sloan Wilson e não me lembro, inclusive, se eu chego a comentar no livro, mas eu preciso confessar para vocês o seguinte, que, inclusive, nesse evento em que eu fiz uma palestra no IB-USP recentemente, no Instituto de Biociências da USP, recentemente, no fim de março, uma das polêmicas que surgiu com as perguntas que vieram dos alunos, etc., foi justamente essa da relação entre a cooperação e a competição. Porque o livro, um dos dois autores que eu detalho, né, no livro, que é o Peter Corning, ele coloca uma ênfase muito grande na questão da cooperação e a relação disso com a sinergia, que a tese dele é sobre sinergia e tal. E, por exemplo, tinha um aluno que estava absolutamente convencido de que a cooperação é uma coisa relativamente secundária, porque você só coopera para também competir. Então, essa passagem aqui que diz assim, que na seleção multinível, num nível as pessoas competem, mas no nível seguinte colaboram para dar conta de competir com outro grupo, é muito essa visão de que a cooperação seria para competir. E é falso, do meu ponto de vista, isso. Biologicamente, isso não faz o menor sentido, e ele mostra 1000 exemplos, o Corning dá 1000 exemplos de como você enxerga a cooperação nas bactérias, desde as bactérias até... Então, não é, quando a gente fala cooperação, não é necessariamente pensar como a cooperação se dá entre
os humanos. Mas o grande autor sobre essa questão é o Nowak, Martin Nowak, que é o professor de biologia matemática em Harvard também. E ele tem um livro lindo, chama Supercooperadores. Eu estou traduzindo o título, é Supercooperadores, mas é outro que eu acho que deveria ter sido traduzido. E ele não é suficientemente citado também, mesmo pelos nossos colegas, etc. E que ele demonstra matematicamente, viu, Tatiana? Que ele é um cara assim, que quando ele estava fazendo doutorado, ele se encantou com a biologia matemática e nunca mais largou e tal. E ele desenvolveu um trabalho muito impressionante em que mostra que a cooperação é muito mais importante do que se imagina, e ele demonstra isso matematicamente na biologia. Eu achei esse livro muito superior às citadas aqui pelo nosso colega César Nunes, reflexões do Sloan Wilson com a colaboração. No caso da Elinor Ostrom, o que ela fez foi importante. Eu estou dizendo isso mais para aqueles que não conhecem bem a obra dela, que é uma informação importante. Ela quase que construiu, ela com o marido, né, quase que construíram todo um projeto, que continua, ela faleceu, mas o projeto lá na Universidade Indiana, se não me engano, continua, tem um acervo impressionante e tal. É o seguinte, de coletar experiências no mundo que demonstrassem que não é verdade que quando você tem alguma coisa que seja uma área de uso comum, que necessariamente ela se degrada, como dizia aquele famoso e repetidíssimo, os ecólogos não repetir até hoje, né? Tragedy of the Commons. A tragédia dos comuns, como é que ele chama mesmo? Quando eu ouvia falar isso muitas vezes e repetidamente, até que eu fui ler a original, há muitos anos. Fiquei escandalizado com as coisas que o cara faz. Eu não sei se eu cito nesse livro aqui, mas certamente citei no anterior. Mas, enfim, eu estou falando demais. Vocês gostariam de comentar essa pergunta do César Nunes? Ele meio que dirigiu a mim, mas o que vocês acham? Muito rapidamente, eu conheço Seleção multinível. o Sloan Wilson também. Inclusive, ele é autor de um livro bem importante sobre aplicando a teoria da evolução à evolução da religião, que se chama Darwin's Cathedral. Mas dos livros que eu conheço sobre o tema, não é um dos melhores, na verdade, confesso, pelo menos para o meu gosto. Mas eu tendo a achar que, de fato, seleção multinível é um fenômeno bastante importante em muitas áreas, inclusive em organismos sociais. Mas, eu vou discordar do Zé Eli. Eu acho que existe realmente uma tendência muito forte a cooperar para competir em animais sociais, em especial se não forem animais sociais do tipo insetos sociais, se forem vertebrados sociais, por exemplo. E ao longo da história humana, essa coisa da seleção multinível, eu acho que é o melhor modelo para explicar, por exemplo, a origem do Estado, né? Acho que se você bota isso para pensar, o Estado ele basicamente surge graças a isso. E a nossa tragédia dos comuns agora é como é que você faz essa mágica que funcionou para o Estado emergir, como é que você faz isso funcionar em nível planetário? Esse é o grande problema e não tem uma solução fácil. Aí que... O planetário aí. Enfim, é isso. O que eu teria a dizer é isso. Tatiana? Não, eu sobre essa pergunta estou ouvindo você. Eu realmente, darwinismo não é minha especialidade, para além da história. Mas, enfim, eu só queria dizer ao César, agradecer a pergunta dele, muito boa e oportuna, e poderemos ter um diálogo aí para frente a respeito da importância dessa obra do Sloan Wilson. Com certeza, a seleção multinível é uma coisa fundamental, e é importante registrar que o Edward Wilson mudou de posição, porque ele, durante muito tempo, foi o principal defensor da seleção de parentesco, e depois ele mudou. E ele mudou por causa do cara que eu citei, do Nowak. Né? Que foi orientando dele, inclusive, não foi? Orientando, não, mas... Não foi. Colega.
Colegas. porque o Nowak, antes de ir para lá, ele ficou muito tempo em Princeton, quando ele mudou para os Estados Unidos. Né? E ele já era doutor. Ele é tcheco, certo? Não. Não, austríaco. Austríaco, tá. E ele fez o doutorado dele na Áustria, com um grande biólogo lá, mas não me recordo o nome. Bom, mas, enfim, só para dizer para o César que a gente pode continuar de outras formas se as nossas respostas forem satisfatórias para a questão que ele levantou. A outra pergunta é bem mais concisa, e vem do nosso colega Ricardo Abramovay, que acho que vocês dois conhecem bem. É a seguinte: qual a importância para a relação entre antropoceno e humanidades da leitura que o Zé Eli e os autores que ele se apoia fazem dos dois grandes livros de Darwin? Como vocês encaram a maneira como o livro, no caso o livro meu, né, trata a relação entre seleção e cooperação? Semelhante à pergunta, mas colocada de uma outra forma. Caramba. Um pouquinho difícil. A Tatiana vai dizer a mesma coisa, que esse negócio de Darwin não é com ela, mas enfim. Não, mas eu aprendi bastante até no livro, e por acaso, assim, como eu, na história da ciência, eu conheço, né, um pouco o debate sobre Darwin e sobre esses dois livros, eu acho que, só assim, né, do ponto de vista histórico, eu achei bem importante você resgatar o The Descent of Man junto com A Origem das Espécies, né, e esse livro, ele é polêmico hoje, né, The Descent of Man. Tem questões também ali principalmente sobre como dizer isso sem ser muito taxativa, né? Mas essa valorização, queria até saber a opinião de vocês sobre isso, mas o eurocentrismo do Darwin, basicamente. Isso, e uma dualidade muito reforçada entre civilização e barbárie, entre primitivos e evoluídos. Isso tem sido muito apontado como uma questão assim, né, no Darwin, e é justamente no The Descent of Man. Então, por um lado, eu acho que é interessante, acho que é importantíssimo isso que o Zé Eli aponta, que só com o The Descent of Man que a gente consegue entender o papel da colaboração e não apenas da competição no Darwin, que é algo que tinha ficado, né, e de fato, que tinha ficado mais conhecido. Por outro lado, esse livro hoje ele é muito criticado por esse eurocentrismo do Darwin. Então, queria até ouvir vocês um pouco mais sobre isso. Você quer falar antes, Reinaldo? Não, vou falar rapidinho, então, só para depois você certamente vai poder detalhar muito melhor, mas eu acho que, até retomando alguém que está um pouco esquecido hoje, que é o Stephen Jay Gould, por uma série de motivos, alguns bons, outros não tão bons, mas uma coisa que ele sempre destacou muito é o pluralismo do Darwin, e eu acho que isso é uma coisa legal no que você explica e no que está no Descent of Man, que é parar de enxergar o Darwin apenas como o cara da seleção natural, né? Pelo contrário, alguém que tinha uma visão muito mais ampla, que teoricamente mais pluralista, para entender diferentes mecanismos no plural de processos evolutivos, de compreender a evolução também sob o aspecto cultural, então generalizar mais os mecanismos evolutivos para além da biologia, e realmente, como a Tatiana falou, pensar na questão da cooperação. Essas três coisas eu acho que são bem importantes, que aparecem no livro, na sua leitura do Descent of Man. É isso. Eu acho que sobre isso eu gostaria de fazer uma observação. Até eu queria citar uma obra que eu comento, que foi uma coletânea muito oportuna, feita em 2021. Ela foi coordenada, né, pelo Jeremy De Silva. É um nome de origem portuguesa, certamente, e tudo junto, De Silva. E cujo título é o problema mais interessante de todos. O que o Descent of Man, do Darwin, pegou certo e pegou errado. E aí é interessante porque foi assim, eles pegaram, capítulo por capítulo, um especialista escreveu alguma coisa sobre os capítulos.
E é muito frequente nessa coletânea essas críticas ao Darwin, mais ou menos nessa linha aí. Você foi muito boazinha de falar eurocentrismo, que assim, é machista, é racista, é não sei o quê. É engraçado, eu acho... Bom, primeiro é o seguinte, é estranho que numa obra como essa, eles nem tenham se dado conta do tipo de relação que existe entre o segundo e o primeiro livro, como é que você deve fazer, que é o que eu mais enfatizo através do Patrick Thor, né, para quem for ler o livro. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de autores que se preocupam em ficar pegando essas... Eu acho isso completamente fora de tempo. Como é que chama isso? Anacrônico. De um anacronismo chocante, pelo seguinte: se for para dizer alguma coisa em relação ao Darwin nesse ponto de vista, ao contrário, admirar, por exemplo, que ele, e já pela própria família, era anti-escravista. Ele não chegou a criar um movimento abolicionista, e nem que eu saiba, já tinha começado. Que já estava rolando, né? Já era forte na Inglaterra, na geração do avô dele, já um movimento abolicionista. Porque o abolicionismo foi puxado pelos Quakers, né? A origem. E também pelos unitaristas, que era a seita cristã da família do Darwin. Mas, enfim, mesmo que não dê para dizer assim que ele era um militante abolicionista e tal, ele deu milhões de mostras que ele era, na época, tinha horror à escravidão, né? Agora, encontrar uma frase em que ele se mostre machista, uma frase em que ele se mostre... eu diria o seguinte, é pouco dizer que ele é eurocentrista, porque, na verdade, em muitas passagens, ele tem uma visão dos povos africanos, por exemplo, que realmente é... Agora, denunciar o Darwin, que viveu lá no meio do século XIX por essas coisas, hoje, perder tempo com isso numa coletânea como essa me parece absurdo. Não sei se a impressão que vocês também têm desse tipo de críticas ao Darwin. É assim, deixa de ser o Darwin e é realmente todo o zeitgeist, toda a lógica da ciência do século XIX, e nesse contexto ele está longe de ser um dos piores, com certeza, como você falou. Né? Bom, eu tenho que dizer, eu me pergunto se a Tatiana, como ela está olhando aí alguma coisa, então eu vou aproveitar e vou falar. Ou você quer falar, Tatiana? Seria Não, tua... pode falar, desculpe, que realmente eu tive que ver um negócio aqui um pouco urgente. Certo. Então, o que tinha me ocorrido de comentar é o seguinte: nessa questão dessa relação complexa aí, que eu considero dialética, mas eu não quero usar muito essa expressão porque nos levaria a uma discussão infindável sobre o que é, não é, qual é. Mas, enfim, entre competição e cooperação, eu discordo da ideia de que precisaria ler o segundo livro, Descent of Man, para perceber a importância da cooperação. Já na Origem das Espécies, claro, a competição é muito mais enfatizada. Aliás, eu cheguei a contar quantas vezes aparece a palavra competição e a palavra cooperação. Não procurei sinônimos de cada um dos dois, então... Mas, enfim, é preponderante a questão da competição e por isso que influenciou tanto. Mas não é que esteja ausente, tanto é que a leitura do Kropotkin, do primeiro livro, foi de enfatizar a cooperação, né? Então é o seguinte, não é que estava ausente do Origem das Espécies a ideia da cooperação. Ela só, claro, que quando ele me evitou completamente falar da humanidade, tudo quanto é jeito, no primeiro. E eu prefiro falar primeiro e segundo do que ficar falando dos títulos, tá? Mas o segundo grande livro dele, como examinou especificamente a nossa espécie, principalmente o processo civilizador, aí é óbvio que a cooperação acabou adquirindo uma importância muito maior. Então, tem muito mais ênfase para a cooperação do que a competição no segundo. Mas não quer dizer que seja diferente, que esteja ausente a ideia de cooperação do primeiro. Agora, quando
quando eu falei, olha, tem muita cooperação aí que não é necessariamente para competição, e os exemplos pululam, isso é o principal referência é o Corning, que é um autor muito pouco conhecido, né? Isso é da biologia moderna, né? Não é, o Darwin não tinha a mínima condição de ficar pensando nessas coisas com o pouco que a biologia tinha evoluído até aquele momento. Então, ele não poderia estar dizendo as coisas que o Corning fala a respeito da importância da cooperação e da sinergia na seleção natural, como ele faz. E agora, Tatiana, quer falar? Eu tenho que ficar me dividindo aqui, porque eu preciso ver se chega perguntas. Então. Não. A palavra está aberta para cada um de vocês, cada um dos dois que quiser falar. Niente? No momento, não teria mais nada a acrescentar. Também não. Tatiana? Bom, então talvez eu vou aproveitar que a gente ainda tem um tempinho, nós não somos obrigados a ir até às 5, mas vamos para fechar e tal. Talvez eu fazer algumas perguntas para vocês sobre o livro, né? Por exemplo... Agora bateu medo. Não. Refrescar a memória da leitura. Eu vou meio que antecipar a próxima conversa, de certa forma, porque o Ricardo Abramovay já me mandou uma série de reflexões dele, da leitura do livro, e que me fizeram pensar numa questão. Eu não me ocupo, no livro, não dou atenção ao que seriam as consequências éticas daquilo que eu expus no livro. E ele está muito interessado nisso, principalmente porque ele é um fã, leitor do Hans Jonas. Então, sem entrar necessariamente por aí, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vocês acham que um dos muitos defeitos do livro, bom, eu nem vou citar, eu vou pedir desculpas ao leitor por um lugar aqui, que acho que é a página 30 e pouco, em que tem um A singular, que escapou de todas as revisões, mas também, por exemplo, por essas ausências aí, a gente já citou a Ostrom, toda a literatura, ou como o Reinaldo prefere dizer, a arte narrativa. Arte narrativa, e outras coisas, mas, assim, de fato, eu tenho a impressão que sequer me coloquei essa questão de qual que é a consequência ética daquilo que está exposto no livro, vamos dizer. Vocês também sentiram isso? Qual é o comentário que vocês fariam? Eu tenderia a concordar, eu acho. Talvez acho que precisaria você ter pensado o livro com um formato bastante diferente do que ele tem, para você mergulhar a fundo nesse tipo de questão. Por exemplo, puxando de novo o viés para a brasa para a sardinha do pensamento darwiniano, você pensar qual é a implicação ética, por exemplo, das semelhanças cada vez maiores que a gente percebe entre os sistemas emocionais, intelectuais de animais não humanos e os nossos, e o tamanho do poderio agora geológico que a gente adquiriu, e como é que a gente está usando isso, né? Então, colocar as duas coisas na balança. A semelhança evolutiva e o poderio que apareceu agora. Como é que a gente coloca isso na balança eticamente? Mas isso seria um outro livro. Talvez, inclusive, o Peter Singer tenha escrito livros desse tipo. Os livros que eu me lembro das leituras que eu fiz dele vão um pouco até, talvez, nessa linha, embora não coloquem diretamente a questão do antropoceno, por exemplo. Mas teria que ser outro livro, eu acho. E também, no sentido de outro livro, eu assim não consigo muito pensar as questões éticas separadas da política, né? Claro que a política inclui a ética, mas se fosse para pensar em desdobramentos, impactos, eu tenderia mais a pensar a partir da política. E aí eu acho que você dá uma pista, sim, porque, digamos assim, né? Quem vai enfrentar o problema, apresentar saídas políticas para a questão colocada pelo antropoceno, é o campo progressista, né?
não acredito muito que outros campos, pelo contrário, acho que outros campos até tentam... São negacionistas, inclusive. São negacionistas, exato. Então, é um campo progressista. A partir do momento em que o campo progressista é muito influenciado pela leitura de Marx, acho muito importante você retomar Marx com uma outra perspectiva, né? Com uma perspectiva que está dizendo, Marx entendeu até aqui, né? Mas tem uma outra dimensão, que é essa dimensão do natural, que a gente vai precisar inserir, né? Uma ecologia social que parta apenas do marxismo, que seria o ecossocialismo, etc., como você fala, e eu concordo com o que você aponta de limitações, não dá conta, porque a gente tem que pensar uma ecologia social e natural. Então, acho que já é importante, muito importante, você fazer essa ampliação, né? E eu acho que mostrar, eu sempre digo isso, né? Mostrar que Marx era um homem do seu tempo é sempre bom, né? Era um homem do seu tempo que claro que tinha limitações para apresentar soluções para o momento presente, em vários âmbitos, principalmente nesse, né? Que era um problema que nem existia na época dele. Então, é claro que eu acho que a gente precisa, sim, sempre, né, se utilizar da importância de Marx, da profundidade, né, do poder explicativo do pensamento de Marx, mas reconhecendo as limitações também do pensamento do Marx para tratar dessa questão. Então, isso eu acho muito bom no seu livro. E, de certa forma, isso é uma contribuição política, ainda que indireta, né? Mas porque eu acho que a gente tem uma certa dificuldade nesse campo progressista de ir além de Marx, né? E a gente, claro que muitas pessoas fazem isso, mas digo, o grande autor na esquerda brasileira, por exemplo, ainda é o Marx. Então, eu acho que agora mesmo, correntes políticas vigorosas, importantes dentro de partidos de esquerda são ecossocialistas. Então, eu acho que isso é um bom serviço que o seu livro presta para a gente renovar o campo progressista, indo além, né? Tentando colocar autores que tragam outras dimensões. Então, nessa direção, eu repito aqui que nesse evento que vai ter sobre o Marx, que eu já dei até os nomes dos colegas que vão participar e tal, uma das questões que vai estar conduzindo é um livro que eu acho que merece ser citado, que é do Marcello Musto, que é Repensar Marx e os Marxismos. Saiu ano passado pela Boitempo. Enfim, ainda não faria uma avaliação exatamente do que ele pensa. Eu acho que ele não deu suficiente importância à questão desses últimos anos que o Marx estudou muitas ciências naturais, etc. Mas, enfim, isso meio para concordar com o que você disse, Tatiana, mas, ao mesmo tempo, acho que a minha provocação principal é por que o pessoal das humanas desdenhou tanto Darwin. Porque uma coisa é eu ter diálogo sobre o pensamento do Darwin, a teoria do Darwin, quando eu vou no estudo de biologia. Né? É óbvio ululante, né? Que tem diálogo. Mas, não, o que eu estou querendo mostrar no livro é que os antropólogos fizeram muito mal de romper, assim, banir como se fosse uma coisa... Isso é terrível. Então, como eu sempre digo, a versão que o pessoal, que parte das humanidades tem a Darwin é o famoso criacionismo de ateu. Né? É basicamente criacionismo de ateu. Mas, enfim, nós vamos ter conversas aqui pela frente em que essas questões vão aparecer com pessoas bem preparadas para, eventualmente, contestar essa minha visão, entende? E defender a ideia de que a antropologia devia continuar distante do pensamento darwiniano. Bom, eu proponho que, então, a gente faça um vídeo mais curto, né? Porque eu repito que a minha ideia de fazer essas conversas, eu penso mais no vídeo do que naqueles que porventura puderam ver simultaneamente. Eu tenho observado, em geral, os minutos, a média de minutos das visualizações em simultâneo, assim, é bem curto. E as pessoas que percebem a importância do diálogo, querem ouvir melhor, com o vídeo, inclusive, fica fácil de você procurar a passagem que te interessa e assim por diante. Então, acho que para um pesquisador é mais o vídeo que conta.
E nós temos que dar muita importância pessoal aí, pesquisador está redigindo sua tese de doutorado, o programa de mestrado, e é para isso que a gente está fazendo esse. Então, vamos dizer, vamos fazer uma rodadinha final de últimas observações, e as minhas só podem ser de, mais uma vez, agradecer demais vocês e manter o diálogo aí de outras formas, tal, e até um eventual outro encontro desse tipo aqui no IA. Não, gente, só quero agradecer demais, foi um debate super né, motivador aqui sobre assuntos que eu conheço, mas alguns que eu também não conheço muito, que aprendi muito, então foi ótimo. Quero só agradecer o convite e o debate. No meu caso, mesma coisa, também agradeço muito o convite, sempre um prazer ajudar, e peço desculpas de talvez ter levado o tema para a ponta esquerda demais da conversa, mas foi muito divertido. Obrigado. Eu tive uma espécie de congelamento aqui, não ouvi, vou ouvir depois no vídeo, mas parece que talvez tenha chegado mais uma pergunta, só um minutinho. Opa, de última hora. O Ricardo Abramovay dizendo assim: Reinaldo tem toda a razão em evocar o tema do Peter Singer. As reflexões do Hans Jonas sobre o Darwin são importantes por levarem a uma reflexão sobre a ética da vida, não apenas a ética entre seres humanos. Fundamental isso, Reinaldo. Há um capítulo em O Princípio da Vida do Jonas, né, que é sobre isso. É uma observação só. Bacana. Preciso ler o Jonas, também não conheço. Eu vou confessar aqui que eu tinha pensado em provocar um pouco a Tatiana um pouco mais, para ela estabelecer mais uma ponte entre o livro dela, seria uma oportunidade de você falar um pouquinho do teu livro, se te interessar, Tatiana. Porque, enfim, eu recomendo que as pessoas prestem atenção nesse livro, e embora ele tenha tido uma certa visibilidade grande no momento em que foi lançado e tal, talvez muita gente não conheça. Sim, então, o livro eu retomo um pouco essa história desde justamente do iluminismo, né, os últimos 3 séculos, de como a ciência e a política inventaram estratégias de convencimento e de conquista de um público mais amplo, que dependem assim, dos problemas que a sociedade daquele momento se coloca e reconhece como importantes, né? E que a gente vive hoje. E aí um dos objetivos do livro é justamente despertar a nossa sensibilidade histórica para o ineditismo do tempo que a gente vive hoje, em que esses pactos eles estão sendo reavaliados, né? Então, a gente teve aí alguns momentos em que a ciência foi valorizada pelas respostas que ela deu, né, a questões aí que eram colocadas naquelas épocas, mas hoje eu acho que isso está sendo reavaliado. Na verdade, a ciência coloca um grande problema, que é a urgência de se enfrentar as mudanças climáticas, e a resposta, ainda que a gente precise da ciência e da tecnologia, não é suficiente, né? Não vai ser dada apenas pela ciência e pela tecnologia. Então, a gente tem toda uma reconfiguração aí da relação entre ciência e política, né? E é isso que eu tento mostrar no livro. Bacana. E no História da Matemática, me sugeriu, assim, eu não li o livro inteiro, eu dei uma geral, assim como se diz, né? Espero que um dia eu tenha tempo para isso, para ler a história. Né? Mas é uma observação que eu queria fazer com você, quase, é que na Folha, como eu disse, eu sou leitor da Folha, tem um colunista que escreve sobre matemática semanalmente. Esqueci o nome dele. Marcelo Viana. Marcelo Viana. Então, fiquei me perguntando, não podia você também fazer uma coluna desse tipo? Não seria na Folha, porque eles não iam querer 2, mas pode ser em algum outro jornal. Seria ótimo, sobre história da matemática, Ou história da ciência. História da ciência, né? História da ciência seria maravilhoso. Se a Folha quiser, estou à disposição. Já vou alcovitar aqui. Vamos lá. Uma coluna de história da ciência, nesse momento, eu acho que seria bem interessante mesmo. Assim.
a gente vive por isso, né, gente? A gente vive, não é à toa que tem os negacionismos. Negacionismos, essa é muito a minha tese, não é apenas uma consequência de ignorância, obscurantismo, de falta de educação, não é isso. Negacionismo é uma reavaliação da relação entre ciência e política, né, tomada por alguns movimentos políticos que instrumentalizam essa crise, mas a gente não vai combater isso sem reconhecer que a gente vive um momento de crise, de repactuação entre ciência e política. Então, não basta chamar os outros de burro, não vai adiantar. Pelo contrário, a gente vai dar munição para os negacionistas. Não que alguns não sejam, né? Mas não vai resolver. Exato, né? Então a gente tem que entender melhor essa relação, o papel histórico da ciência em diferentes momentos, por isso que eu acho que a história da ciência se tornou tão chave para isso, em diferentes momentos históricos, para entender por que nesse atual momento a gente está passando por essa reconfiguração do papel da ciência. E da tecnologia, mas a tecnologia como consequência também, né? Hoje eu tive uma reunião com meu amigo Ildeu Moreira, que é presidente emérito da SBPC, né? Meu amigão, foi lá na secretaria, deu milhões de ideias maravilhosas para a gente fazer lá na secretaria, e a gente estava falando isso, a secretaria, aqui fazendo uma inconfidência, né? Uma secretaria de ciência e tecnologia, mas todas as nossas políticas são de tecnologia, nada é sobre ciência. Uhum. Então, o meu papel lá vai ser falar mais de ciência, fazer com que seja uma secretaria também de ciência, né? Porque é isso, porque a tecnologia é super importante, mas ela vem como um desdobramento da ciência. Não dá para pensar em tecnologia sem pensar, né, na ciência. Então, isso me dá a ocasião de dizer uma coisa que, como teve agora o balanço aí dos 100 dias, né? E eu tive que fazer uma reflexão sobre isso, porque eu escrevi um artigo para a Folha, destacando uma outra questão, mas eu acho uma das coisas que, vendo isso, me chamou muita atenção é o seguinte: achei meio decepcionante o desempenho na área de ciência e tecnologia. O desempenho dos 100 dias do governo Lula. Ah, sim. Eu acho que a ênfase que tem que ser colocada no Brasil para a pesquisa científica, que não foi em outros governos, compreensivelmente, até às vezes, mas nesse tinha que ter tudo, que é o seguinte: dá a impressão que é meio isso, consequência um pouco também do que a sociedade. Tem a impressão que a sociedade brasileira não caiu a ficha ainda de que só tem futuro, principalmente para aqueles que pensam muito em termos nacionais, né, a nação brasileira e tal. Qual que pode ser o futuro se a gente investe tão pouco em ciência? E como eu já nem estou pondo mais de tecnologia, porque você disse que tem esse vício aí de vai tudo para tecnologia. Mas é o seguinte: sem pesquisa, sem dar toda importância e ênfase para a questão da pesquisa científica e procurar conectar isso com o ensino, com o sistema educacional, isso é a base de qualquer, né? Enfim, no caso aí do balanço que eu fiz, foi que uma das coisas que mais me chocou foi que no documento, no relatório final da transição, lá do gabinete da transição, eles nem falam na Agenda 2030, né? Que, por exemplo, já teria ajudado nisso, né? Porque tem essa ênfase na Agenda 2030. E obriga a pensar o seguinte: aqueles tais 17 objetivos que todo mundo fala aí, os ODS, agora tem até, não sei se vocês notaram, que tem uma série na Globo de 5 episódios do Profissão Repórter, usando os ODS e viajando pelo Brasil. Sim. Mas minha ênfase é mais até nem tanto nos ODS em si, mas na agenda, né, que os ministros deviam ter lido, enfim. Não vou repetir aqui o que eu já disse, mas só para dizer que me preocupa demais essa questão, e já que estamos aqui conversando com alguém que está na área da ciência e tecnologia, aí, no caso da Tatiana, né? Com certeza. Acho que me cabia fazer essa observação, meio encerrando. Sim. Pode deixar. Bem, se vocês concordarem, a gente se diz tchau, até logo. Até breve. Até breve. E, mais uma vez, mil agradecimentos a vocês dois por essa coisa que certamente será muito útil para os pesquisadores do futuro.
Oremos. Esperemos. Um grande Obrigadão. abraço, estamos encerrando. Tudo de bom. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau, Grande gente. abraço. Se cuidem. Tchau, tchau. Beleza.